Paulo ele vem corrigir essas comparações mundanas, né? Ele vai dizer que eles três era só porta-voz a qual Deus usava, né? Era só um membro, né? Membro da igreja a qual Deus operava em favor deles. Ou seja, e eles estavam tendo essas divisões. Qual evangelista era melhor dos três, né? O versículo 11. Pois alguns membros da família de Cloe me informaram dos entendimentos de vocês, meus irmãos. Isso aqui é muito importante. Isso aqui a gente podemos aprender muito. Paulo aqui ele já tem uma notícia, uma fonte confiável. Se Paulo não cita o nome da mulher, é fofoca. Se Paulo fala assim, eu fiquei sabendo, é fofoca, nós podemos aprender muito. Muitas vezes nós recebemos uma notícia e falamos, eu fiquei sabendo, fulano, me contaram, me disseram, mas quem contou? Qual é a fonte? Antes da gente espalhar as conversas, tem que saber a fonte original, né? A fonte verdadeira, para não ser fofoca. É por isso que hoje, no meio das igrejas, tem muito picuinha, muito disse-me-disse por causa disso, porque a gente não procuramos saber a fonte. Da onde essa notícia vem, se é uma fonte verdadeira ou se é uma fofoca, né? Um tempo atrás, eu estava conversando com um colega meu, que ele falou que é líder de jovem tem muito tempo já, né? Aí ele falou assim, que aprendeu uma coisa muito interessante, porque a igreja lá onde ele congregava é muito confusento, pastor, muita confusão. Aí ele falou assim, irmão, lá gente fala de um, gente fala de outro. Aí, quando eu cheguei ali, eu falei assim, fulano está falando mal de fulano. Ele falou assim, tá, então vamos aqui, vamos orar ali por ele ali. Ele disse que rapidinho a pessoa sabe, porque quando é de Deus, não precisa querer orar, e quando não é pessoa, entendeu? E muitas vezes é isso, igreja, a gente tem que procurar, né, a fonte confiável para a gente poder sair espalhando qualquer conversa, para não causar confusão, né, para não causar mentiras, porque a palavra de Deus diz que tem 6 coisas que o Senhor detesta, né, mas a 7ª é aquela abomina, que é a língua mentirosa, aquela língua que faz fofoca, aquela língua que faz calúnia, né, essa que o Senhor detesta. E o versículo 12 diz assim, eu me refiro ao fato de alguns dizerem, eu sigo Paulo, enquanto outros afirmam, eu sigo Apolo, e outro diz, eu sigo Pedro, e ainda eu sigo Cristo. Amém? Ou seja, os cristãos aqui, eles tinham formado um grupo, né, ao redor daqueles líderes, igual eu estou falando aqui para vocês. Só que os próprios líderes, eles não estavam em confronto entre si, né? Ou seja, aí eles vão formar esse grupo para ver qual que era o melhor, qual que pregava mais, qual que evangelizava mais. Aí Paulo chega a repreender eles, né? Que o versículo 13 responde o versículo 12. Ele vai falar assim, ele vai fazer 3 perguntas para o texto, para eles, e eles mesmos, a resposta todas elas são não. Ele vai falar assim, por acaso, Cristo foi dividido? Não. Será que Paulo foi crucificado em favor de vocês? Também não, né? Será se Paulo batizou alguém? Também não. Ou seja, quem foi Paulo? Paulo foi o primeiro a levar boas novas à cidade de Corinto, né? E nessa cidade ele já tinha algum grupo de seguidores que já tinha seguido Paulo. E Apolo era o cara, Apolo era top. Apolo, no dia de hoje, era aquele cara que ele é um evangelistazão poderoso, né? Tinha uma oratória excelente, né? Aí já tinha atraído vários seguidores ali para ele também, né? Apolo ele tinha a capacidade de interpretar a Bíblia como ninguém, né? E tinha Pedro, primeiro evangelista judeu, que vocês sabem, né? Pedro já era mais tradicional. Pedro ele tinha o dom de falar em público. Pedro tinha o dom de falar multidões, né? Todas as pregações dele, ganhavam muitas almas para Jesus, né? E tinha aquele grupo, né? Que dizia que seguia a Cristo, o grupo mais fraquinho, aquele menos que não importava por ele. Aquele menos que a igreja falava, esses aí não dão nada por ele, não. Aqueles menos fraquinhos, que eles não seguiam nenhuma autoridade humana, né? Eles seguiam justamente a Cristo, o mais fraquinho de todos, né? Ou seja, o que nós podemos aprender aqui, né? Que a igreja ela é integrada por aqueles que são chamados por Deus, né? Para ser seu povo santo, né? Porque se nós somos, igual eu falei, se nós somos membros da Igreja de Cristo, nós não podemos estar andando em divisões, nós não podemos andar falando quem, fulano é melhor do que ciclano, Beltrano é melhor do que ciclano, eu gosto quando fulano está aqui, eu gosto quando... Não, nós somos todos iguais perante o Senhor, porque Paulo vai falar que o Evangelho não existe carreira solo, né? É um planta, regra, mas quem dá a colheita é Deus. Todos nós somos colaboradores do reino, né? Todos nós somos colaboradores do reino, né? É porque muitas vezes nós inventamos desculpa mesmo para não falar do amor de Jesus. Você fala, eu não sei, eu não entendo a Bíblia, eu não sei o quê. Mas a Bíblia não é para a gente entender, não, igreja. A Bíblia, eu entendo que a Bíblia é para nos limpar. Não é para a gente entender. Porque será se o cristão ele não sabe falar que Cristo salva, Cristo cura, Cristo liberta, Cristo restaura, Cristo renova? Não é possível que não sabe. É que muitas vezes a gente inventamos desculpa mesmo. O pastor ele falou uma coisa muito importante aqui domingo, não sei se vocês estão lembrados, que o funil está estreitando. O funil está se apertando e o negócio vai ficar mais estreito ainda. Então, vamos despertar o dom que há em nós, porque Jesus tem pressa. Jesus tem pressa.
Ou seja, Paulo ele vem nos lembrar que a verdadeira identidade do cristão não é seguir homens, né? É seguir a Cristo, que é o Salvador e consumador e autor da nossa fé, né? Porque quando nós botamos nossa confiança em homens, nós nos decepcionamos. Porque o ser humano ele é falho, ele é imperfeito, é pecador que nem eu e você, né? Agora aquele não, aquele que nos chamou para ser santo é fiel, justo e verdadeiro. Aquele que te chamou não te decepciona. Aquele que te chamou conhece seus erros, te chama pelo nome, né? Sabe os seus defeitos, mas ele não te julga, ele não te aponta dedo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o que nós podemos aprender, né? Aplicar nos dias de hoje. Nunca colocar um pastor ou pregador acima de Jesus Cristo, né? Acima dos líderes, né? Nunca devemos dizer assim, meu líder é melhor do que o seu, meu líder faz mais coisa que o seu. Não, todos nós somos iguais. Todos nós somos cooperadores do Evangelho, né? Todos nós somos porta-voz do Evangelho. Todos nós somos canais a qual Deus opera, né? Ou seja, né? Temos que valorizar a unidade entre os cristãos.